A gente vai agora, então, demonstrar a escultura gengival, o acabamento, tá? É importante que vocês preencham o colo e a região de papilas com cera. Se nós queremos esculpir, significa que a gente vai tirar a cera. Se vocês não colocarem o volume adequado de cera, não vai ter o que tirar. Outra coisa, sobre o colo, para que fique definido um contorno gengival, tem que ter uma certa espessura, tá? Da mesma forma, no resto da base aqui, vocês deverão procurar nivelar o máximo que puderem. Se tiver um buraquinho que vocês não queiram, vai ser depois um buraquinho no acrílico. Então, procurem deixar o mais uniforme possível. Então, pegando uma espátula, derretendo a cera e aplicando sobre a região que vocês querem, tá? Assim, vocês vão fazer, então, sobre toda a prótese. Existe a possibilidade, se quiserem, de ter um derretedor de cera e ali coletar aquela cera com o pincel. Essa é uma outra forma de fazer. O fato é que vocês terão, então, que preencher todas as áreas com a cera que vocês quiserem, que vocês julgarem necessário, tá? E dar um acabamento. Eu prefiro sempre deixar tudo liso, para depois começar a esculpir. Porque se eu esculpir primeiro e depois tentar dar acabamento, às vezes eu estrago aquilo que eu fiz. Da mesma forma, na parte interna. Procure deixar tudo o mais suave possível, sem ângulos e sem volumes diferentes de um lado. Porque senão o paciente vai passar a língua e vai dizer assim, do lado direito está mais volumoso que do lado esquerdo. E aí vocês vão querer desgastar com uma fresa e nunca fica um acabamento legal. Então, essa é uma fase em que a gente está louco para terminar o trabalho, louco para apresentar o trabalho para o paciente, mas é uma fase que a gente tem que investir bastante para a qualidade do trabalho, tá? Então, vocês vão procurar uniformizar tudo isso e aí vão começar a esculpir. Nós temos, para alisar, a gente tem o maçarico. Só tomem cuidado porque ele é forte. A gente vai pincelando para deixar a superfície o mais lisa possível. Então, isso aqui a gente vai fazer antes de começar a esculpir, tá? A outra forma que a gente pode utilizar também é pegar uma meia de nylon e procurar passar, deixando o mais liso possível. Tá? Então, são duas formas de alisar essa cera. Depois, então, a gente passa para a escultura gengival. A espátula com que vocês vão esculpir é algo particular. Alguns gostam de usar a 3S, eu particularmente não gosto, eu prefiro usar uma Lecron. E sempre eu coloco o dedo sobre a oclusal para o dente não sair, e de baixo para cima eu vou fazer o contorno. Desta forma, eu estou cuidando, e agora eu tiro aqui o excesso. Eu estou cuidando para não cavar aqui no sulco um buraquinho ali, uma cavidade. Por quê? Porque ali vai entrar pigmento, o paciente não vai conseguir escovar e vai ficar um halo escuro. Então, sempre deve ficar expulsivo. Então, eu acho, no meu modo de ver, a Lecron, a espátula melhor para se trabalhar. Tem quem goste de usar outra espátula.
Eu quero chamar a atenção de vocês do formato da papila, tá? Então, a gente passa, como eu disse, a Electron de baixo para cima, dando contorno de acordo com o colo do dente. E, desta forma, a papila, ela deve ficar expulsiva, para não reter pigmentos ali. E a gente diz que ela deve ficar biconvexa. Então, convexa nesse sentido e convexa também nesse sentido. Ela não pode ficar volumosa demais, senão vai lembrar uma gengiva inflamada e isso não é nada estético, tá? E também não deve ficar comprida, porque a forma da papila também não tem essa forma, tá? Então ela deve se limitar a essa região do triângulo entre os dentes. Outra coisa importante, toda e qualquer película de cera vai se transformar numa película de acrílico. Então, se vocês deixarem um resquícios de cera sobre o dente, isso vai se transformar em acrílico rosa sobre a superfície do dente. Então, é bem importante deixar bem definido. Daqui para cá eu quero acrílico, daqui para cá não pode ter nada. Não é deixar uma fina película e isso depois vai ficar feio porque se transformou numa película de acrílico rosa. Então, o dente tem que ficar bem limpinho, bem definido. Ok? Então, percebam aqui, ó, a altura da cervical dos dentes não é sempre a mesma. Então, os centrais têm uma altura, os laterais um pouquinho mais baixos, os caninos mais acima, e depois os posteriores vão seguindo mais ou menos a mesma altura. Procurem fazer um contorno na cervical na forma do colo do dente. Então, se o dente é triangular, vai ficar triangular. Se o dente é quadrado, vai ficar quadrado. Se num dente quadrado eu fizer um contorno triangular, eu mudo a forma do dente, tá? Então, procurem seguir esse contorno. Alguns gostam de fazer, mas nós não vamos solicitar para vocês alguns sulcos aqui, tentando simular a raiz dos dentes. Então, alguns protéticos gostam de fazer isso. Não é necessário fazer isso, tá? Mas pode que vocês recebam alguns, assim, tentando simular alguma coisa como se fosse um volume radicular. Nem todo o paciente se observa isso. Alguns sim, outros não. Um recurso que a gente pode utilizar com uma escova de dente, além de limpar a peça, tirar resíduos, a gente pode ainda aquecer um pouquinho a cera e, com a escova, fazer pequenas marcações como se fosse a gengiva inserida. Só que, às vezes, depois de pronta, a gente passa a fresa e estraga tudo. Só não façam essas marcações muito profundas, porque senão vai ser motivo de acúmulo de placa, tá? Então, sendo superficial, pode até fazer nessa região mais superior, tá? Na porção interna, vocês também vão procurar esculpir. E como aqui não há tanto comprometimento estético, a gente vai pedir para vocês deixarem a cera mais acima, na região onde tem um pequeno risco aqui no dente. Se vocês expuserem muito dente, mais facilmente o dente poderá se desprender depois durante a mastigação. E essa cera recobrindo praticamente a palatina dos dentes posteriores ajuda a reter um pouco mais. Nos anteriores, aí não tem como fazer, a gente vai ter que expor a concavidade palatina, deixando, então, a cera recobrindo do colo em direção à cervical. E dessa forma, então, nós inseramos a prótese superior e também fizemos o mesmo na prótese inferior, tanto por vestibular quanto
por lingual. Então, nesse momento, nós estamos prontos, se o paciente, nós vamos fazer a prova no paciente, se ele aprovar, nós estamos prontos para enviar para o laboratório. Caso contrário, é a última etapa para que se possa fazer as modificações necessárias. Então, nós só vamos enviar para o laboratório quando a estética, a oclusão e a função estiverem aprovadas.